Culto ao ar livre, noite do dia 20 de dezembro de 2024. Estamos exatamente aqui à Rua Luiz Guimarães, bairro Alvorano, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. É uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorano. E agora vamos ouvir a retórica alusiva à palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo, proferida pelo professor os 8 bilhões de seres humanos que existem na face da Terra hoje e os outros 7 bilhões que já passaram, segundo alguns estudiosos, certo? O interesse de Deus era que todos nós desfrutássemos da vida eterna, tá? E de fato, quando nós abrimos a Bíblia, no primeiro verso da Bíblia está escrito: no princípio, Deus. É assim que está escrito. Todas as Bíblias têm essa frase. Ela começa com essa frase: no princípio, Deus. É dali a nossa existência. Ei, amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Olha aqui para os meus olhos azuis. Ô, dona Maria José, Deus é o nosso Criador. Amém? Posso ouvir um amém? Amém? Nós não viemos de uma grande explosão. Nós não viemos à existência por um acidente científico cósmico que aconteceu há bilhões e bilhões de anos atrás. Ó, coisíssima nenhuma. A Bíblia diz que Deus é o nosso originador. Ele é o nosso Criador. Dali que vem então toda a nossa existência. Nós derivamos, nós partimos de uma mente pensante, que se preocupa com a dona Maria José, que se preocupa com o Afonso, que se preocupa com todos nós. Nós viemos de uma mente que quer sempre o nosso bem, e o desejo do céu é que nós vivêssemos eternamente, e assim então ele criou-nos. Quero apresentar para vocês, pode passar. Essa aqui é um quadro bonito, pintado por Michelangelo, certo? Ele está na Capela de Sistina, e ele remonta, tá vendo só ali, ó? Ele remonta à criação. Do lado direito de vocês, certo? Deus, né? O Criador de todas as coisas. E do lado esquerdo, quem vocês acham que é? Hã? Muito bem, Adão. Certo? Deus então criou a raça humana, né? Deus criou Adão e Eva. Aqui no capítulo 1 do livro de Gênesis, no versículo 31, diz assim, ó: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã o sexto dia. Então, depois que Deus termina a obra criadora, criou o céu, as estrelas, a luz, o sol, o mar, os peixes. Na sexta-feira, ele cria os animais terrestres e também nós, seres humanos. Na sexta-feira, ele cria Adão e Eva. E a Bíblia diz que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Então, acontece que Deus presenteia os nossos primeiros pais, Adão e Eva, com uma linda casa. Aqui no Evangelho no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 16, diz assim, ó: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas o versículo 17 fala assim, ó: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus cria tudo perfeito, o mundo perfeito, os animais perfeitos, o planeta perfeito, o universo perfeito, os seres humanos perfeitos. E quando Adão e Eva saíram das mãos criadoras de Deus, eles não tinham propensão para o pecado. Eles não tinham o desejo de pecar. Isso não era inerente a eles, não. Eles eram perfeitos, tal qual Jesus, tá? Mas a fim de que eles fossem inseridos na família celestial, eles precisavam passar por um teste. Era um teste de obediência. Se eles fossem aprovados, eles seriam então inseridos na família celestial e desfrutariam da eternidade. Acontece que você e eu sabemos a história. Deus disse: olha, existe uma árvore no centro do jardim que eu não quero que vocês comam do fruto dela. Todos os outros frutos vocês podem comer, agora essa árvore não, tá? E aí, o que aconteceu? Bom, Eva se afastou de Adão,
estava ali cantando, admirando o jardim, quando de repente se encontrou diante da árvore o inimigo travestido de uma serpente, certo? Fez com que Eva comesse do fruto, desobedecendo a Deus. E por conta dessa desobediência, Dona Maria José, o pecado entrou no mundo. E ele mudou completamente tudo de perfeito que Deus havia criado. Você sabia que quando Deus criou o universo, não existia frio nem calor? Não existiam. O clima era, perfeitinho, tudo bonitinho. E aí quando o pecado entra no mundo, por causa da desobediência de Adão e Eva, tudo se bagunça. Aonde era tudo uma temperatura amena, gostosa, ou um extremo ou outro. Frio demais, calor demais, chuva demais num canto, seca demais, bagunçou tudo. E bagunçou também a nossa natureza. Porque quando Deus nos fez com a natureza perfeita, nós gostávamos de obedecer a Deus. Adão e Eva sentiam prazer em obedecer a Deus. Só que quando eles escolheram desobedecer, o pecado entrou. E ele mudou também, não somente o planeta, né? Os animais que gostavam de comer plantas, viu? Passaram a gostar de comer carne, né? Mudou também a nossa natureza. E aí, como que é agora a natureza humana após o pecado? Aquela natureza que gostava de obedecer a Deus, como que se tornou? Olha o que a Bíblia nos diz, Pode passar aí, Fernando. Qual a condição da natureza humana após o pecado? A gente vai ler 3 versos aqui, agora com vocês. Gênesis 6:5. Viu do Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Querem mais um texto? Salmo 51, versículo 5. Esse foi Davi. Ele diz assim, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Portanto, quando nós nascemos, eu costumo dizer, Dona Maria José, que nós nascemos com um defeito de fábrica. Nós já nascemos pecadores, não por atos, porque um bebezinho não tem atos pecadores, certo? Eu estou com uma nenenzinha em casa de 3 dias, né? Ela nasceu 3 dias não, 5 dias, né? 5 dias. Mas ela já é pecadora por natureza. Por quê? Porque ela nasceu de mim e da minha esposa, e nós somos pecadores. É isso que Davi está dizendo aqui, Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Portanto, quando você nasceu, você já nasceu pecador, pecadora, não pelos seus atos, mas por sua natureza. Essa natureza nós herdamos dos nossos pais, de Adão e Eva. Ok? Mais um texto. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 19, diz assim, porque do coração, 2024. É daqui de dentro, procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Qual era a pergunta inicial do estudo dessa noite? De que eu preciso ser salvo? Dessa natureza. Da natureza que gosta de fazer o que é errado. Da natureza que gosta de pecar. Que essa é a nossa realidade. Certo? Nós gostamos de fazer aquilo que é ou que desagrada a Deus. Aí o que acontece? Quando nós temos contato com esse livro sagrado aqui, e nós aprendemos as maravilhas contidas nesse livro, e nós abrimos o coração, como vocês estão fazendo essas sextas-feiras aqui, para aprender desse livro, Deus, ele implanta novamente dentro do nosso coração uma outra natureza, aquela que gostava de obedecer lá no Éden. Então, nós temos ou passamos a ter, depois que nós conhecemos a Jesus e aceitamos a Jesus, Dona Maria José, 2 naturezas. Uma que nós herdamos dos nossos pais, Adão e Eva, que é a natureza pecadora.
que gosta de desobedecer. Mas aí Jesus vem, se apresenta, nós nos apaixonamos por Ele, nós aprendemos dele, entregamos o nosso coração para Ele, e aí ele implanta dentro de mim agora uma outra natureza. E aí o que acontece? Uma luta das duas naturezas. Elas tentam controlar o meu e o seu coração. E elas brigam dentro de nós. Essa é a realidade humana. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre isso aos Romanos, no capítulo 7, ele diz assim: rapaz, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então ele expressa aqui, né, o trauma, a tragédia, digamos assim, humana, que é a luta das duas naturezas. Deus querendo controlar a nossa vida, e o inimigo também nos puxando para um outro lado. Então essa é a condição humana. Bom, estaria portanto então a humanidade perdida? Eu quero apresentar para vocês algumas visões de salvação segundo algumas linhas teológicas. O que é salvação na visão de alguns teólogos? Por exemplo, os nossos irmãos católicos, como que eles enxergam a salvação? A salvação apresentada e ensinada pelos nossos irmãos católicos é de que ela pode ser adquirida através das nossas obras. Essa é a visão, certo, dos nossos irmãos católicos. Nós precisamos fazer alguma coisa para nós herdarmos a salvação. Há também uma linha de pensamento dentro da Igreja Católica de que a nossa salvação ela é mediada por alguns santos, não é assim? E os méritos deles são oferecidos a nós para que nós sejamos salvos. Essa é a linha de pensamento com respeito à salvação dos nossos irmãos católicos. Mas existe uma outra linha, os calvinistas, por exemplo. Como posso ser salvo segundo o calvinismo? Vocês já ouviram falar nesse cidadão? João Calvino. Ele ensinou, ele entendeu, né? Estudando aí as escrituras, e ele entendeu algo um tanto quanto estranho. O que João Calvino passou a ensinar? Ele passou a ensinar que todos nós, seres humanos, nós somos predestinados. O que é predestinado? É destinado antes, né? A palavra pré significa antes. Então, na visão de João Calvino, existe uma predestinação. Deus já escolheu quem vai salvar e quem vai perder. Essa é a visão de João Calvino, certo? Não importa para ele se você aceitou a Jesus, entregou seu coração a Jesus e vive agora de acordo com Jesus. Se você não for escolhido por Jesus para ser salvo, você não será. Estranha, né? Mas existe uma outra linha de pensamento que é o espiritismo. E esse movimento, né, acredita que as pessoas elas morrem e aí vão reencarnando, né? Você morre e aí na verdade você nunca morre. Essa é a realidade do espiritismo, né? Porque você morre, então você reencarna num animal, depois morre até completar um ciclo e aí chegar à perfeição da vida eterna. Essa é a visão do espiritismo ali, segundo Allan Kardec e muitos outros. Mas o que a Bíblia ensina sobre salvação? É isso que nós vamos aprender, recapitular nessa noite. Pode passar. Algumas pessoas dizem assim: olha, minha irmã tinha esse pensamento. Ela diz assim: quando eu chegar no céu, eu vou dar um puxão de cabelo em Eva, mas assim, daquele de chegar até o chão. Porque quem foi que mandou ela pecar? É por culpa dela que hoje a gente sofre. Tem uma certa razão aí, sim ou não? O que vocês acham? Eu não comi do fruto da árvore. Você comeu? Não, né? Você comeu, irmão? Não, você não comeu. Ninguém aqui que está sentado nessa noite foi lá, pegou do fruto e comeu lá, proibido. É assim? Certo? E então diz assim, ela que tem culpa, não somos nós. Sabe o que é interessante? Paulo ele equilibra esse negócio. Escrevendo para os romanos, ele fala assim, ó: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e a referência aqui por um só homem está se referindo a Adão, né?
E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Vejam, todos nós, segundo os nossos pecados, estamos destinados a morrer. Ixi, irmãos. Pois é. Estamos perdidos então, será? Não. Porque Jesus, em seu infinito amor, seu cuidado por você, Dona Maria José, por todos nós que aqui estamos, Deus estabeleceu um plano de salvação. Antes mesmo do pecado ser concebido, já existia um remédio para ele. Sabe por quê? Porque Deus não é pego de surpresa. Deus não se surpreende com absolutamente nada. A Bíblia diz que Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele conhece tudo. Portanto, já existia um plano de salvação estabelecido, caso o homem pecasse. Por quê? Porque Deus nos criou livres. E para que a nossa liberdade fosse de fato expressa, era necessário que Deus fizesse esse teste com Adão e Eva. Do contrário, nós seríamos robôs. Porque só se há liberdade, só existe liberdade se existir o quê? Dois caminhos, sim ou não? Vocês concordam comigo? Porque se Deus faz Adão e Eva só com a possibilidade deles obedecerem, eles não eram livres, eles eram robôs. Então Deus, ele criou a possibilidade do mal. Aqui eu quero deixar algo bem claro para vocês. Deus não é o originador do mal. Ele é o criador de todas as coisas, mas ele não criou o mal. Ele criou a possibilidade do mal, é diferente. Deixa eu explicar para vocês. Existe a possibilidade de eu, Kleber, contrair o vírus da AIDS, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Mas pelo fato de existir a possibilidade, isso quer dizer que eu estou com AIDS? Não. Mas existe a possibilidade. Então o que Deus fez lá no céu foi apresentar para Adão e Eva dois caminhos, a fim de que eles pudessem exercer o seu livre-arbítrio. Ok? Exercendo esse livre-arbítrio foi que o pecado entrou no mundo, certo? E todos nós passamos a ser então fadados um dia a morrer. Por isso que Jesus colocou em prática o plano da salvação. Porque Deus quer que nós vivamos para todo o sempre. A eternidade é o que Deus quer nos conceder. Olha só, respondendo a essa questão, né, equilibrando aqui, Paulo diz assim, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, ele está falando aqui de Adão. Se em Adão todos nós morremos, aí ele equilibra o assunto. Ele fala assim, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber quem? Cristo Jesus. Portanto, meus queridos amigos, se em Adão todos nós somos pecadores, porque ele pecou, e por conta do pecado a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. Ok? Se em Adão todos nós morremos, em Jesus todos nós vivemos. Jesus equilibrou aí tudo, né? Se foi por conta de um homem que entrou o pecado no mundo e a tragédia da morte, também foi por conta de um homem justo que veio aqui, pagou a nossa dívida e nos tornou cidadãos do céu. Nos concedeu a possibilidade de vivermos eternamente. Vamos lá, seguindo aqui, que plano Deus estabeleceu para salvar o ser humano da morte eterna? Esse texto, então, João 3,16, muito conhecido por todos, eu acredito. Evangelho de João 3,16 diz assim, porque Deus, vai passar ali agora, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou, que deu seu Filho, para que todo, seu Filho unigênito, né? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eis o plano da salvação. Deus ofereceu no nosso lugar o seu próprio Filho. Ele veio, viveu em perfeita harmonia com o céu, se entregou no Calvário por nós, e dali então nos fez
participantes da eternidade, então somente aceitemos o seu plano. Como Jesus definiu então sua missão, o que ele veio fazer aqui? Ele fala pra gente, ó: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quando Jesus veio a primeira vez, quando ele nasceu da Santa Virgem Maria, né? Viveu aqui 33 anos e meio, ele não veio para julgar ninguém, ele veio apresentar o reino dos céus e por fim salvar-nos, entregar a sua vida por cada um de nós. Eis a missão de Cristo. Pode passar. E o que Jesus fez então por nós na cruz? 2 textos. 1 João capítulo 10, versículo 15, esse é o primeiro texto. Assim como o Pai me conhece, a mim eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele se entregou por nós. Mais um texto. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, porque por suas chagas fostes sarados. Cristo se entregou e viveu uma vida de obediência, pagando pelos nossos pecados, a fim de que nós possamos viver para longe do pecado e, logicamente, próximo a ele, né? O que Jesus ensinou sobre a alegria no céu quando um pecador é salvo, esse texto é muito bonito. É um texto que liga o céu à terra, né? Ele faz a gente imaginar o que acontece lá no céu. Olha só: qual dentre vós é o homem que é possuído 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-a sobre os ombros, cheio de júbilo, pode passar. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus era muito didático, então quando ele falava na sua época, lá ele falava para muitos pastores esses que cuidavam de ovelhinhas, e essas palavras eram muito bem entendidas pelas pessoas que estavam ouvindo Jesus. Eles cuidavam de ovelhas, e ele então cita algo do cotidiano deles. Vocês têm 100 ovelhas, se uma se perde, vocês não vão lá atrás delas, buscarem, e quando vocês acham, não fazem uma festa agradecendo ali porque vocês encontraram aquela ovelhinha. Jesus se compara como sendo o nosso pastor, e se ele é o nosso pastor, nós somos as suas ovelhas. Ovelhas que muitas vezes nos desgarramos, nos afastamos do ideal de Deus, dos planos de Deus. E qual é o plano de Deus para a sua vida? A vida eterna. Quando nós nos afastamos desse plano, o pastor, o fiel pastor, deixou lá as 99 ovelhas e veio para este mundo nos resgatar. E a Bíblia diz que quando um pecador se rende aos apelos de Jesus, há uma festa no céu. Assim como o pastor fazia a festa quando a ovelhinha era por ele encontrada. A salvação depende de nossas obras. O que vocês acham? Eu preciso praticar alguma coisa de boa para ser salvo, sim ou não? Não. Preciso ou não? Não. A nossa salvação não depende das nossas boas obras, mas é importante que nós façamos o quê? Boas obras. Isso é interessante, não é? Olha o que o texto bíblico diz, ó. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos. Que isso fique bem claro aqui na mente de vocês nessa noite. Você é salvo pela graça de Jesus. E o que é graça? Graça é graça, uai. Se eu chego aqui agora e disse do Maria José, esse celular que eu vou lhe entregar é seu. Tô brincando, né, Maria? É seu. O que a senhora precisa fazer para esse celular ser seu? Só pegar o celular que é seu. Ela tem que ter um dela, né? Então isso é graça. Eu só preciso aceitar. Eu não preciso praticar boas obras. Eu vou já completar isso, né? Eu não preciso praticar boas obras para ser salvo. Não preciso guardar a lei, não preciso devolver dízimo, não preciso nada disso.
para ser salvo, não. Mas eu o faço porque eu já sou salvo. É o que o complemento do texto diz, ó. Volta lá, Fernando. O texto diz assim, ó: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas no versículo 10 diz que essa salvação, ela faz em mim nascer algo que me faz e me ajuda a praticar boas obras. Então, logo, eu não sou salvo pelas obras que eu pratico, mas as obras que eu pratico eu faço porque eu sou salvo. Certo? Existe mais um texto para nós lermos. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, nenhuma delas, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. É a fé que nos leva até Jesus. Tudo que eu preciso fazer, crer. A Bíblia diz assim, ó: quem crer e for batizado, esse será salvo. Tá? Agora, essa fé, ela faz eu ficar estagnado? Não, ela me move, certo? Olha só, como o ser humano pode então alcançar a salvação? Atos 16, 31. Responderam-lhes: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Próximo texto. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida, e é simples assim. Aceitar a Jesus como nosso Salvador, reconhecer a Ele como sendo aquele que entregou a vida por nós, crer nessa pessoa, nesse ser que está perto de nós todos os dias, é totalmente suficiente para nos fazer andar em novidade de vida e então herdarmos por toda a eternidade a salvação. E somos salvos somente pela graça. Qual é o valor das obras? É o que eu ia falar para vocês, ó. Efésios capítulo 2, versículo 10. Ué, se eu sou salvo pela graça, Cleber, então eu não devo, na verdade, praticar boas obras? Olha o que o texto diz, ó: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu ia falar aqui que a nossa fé, ela precisa ser uma fé operante. Eu acredito em Jesus, e porque eu acredito que Jesus é o meu Salvador, eu vivo conforme Jesus vivia. E como é que ele vivia? Ele cuidava dos menos favorecidos. Jesus via alguém com fome, ele alimentava. Jesus via alguém doente, ele curava. Ah, mas eu não posso curar. Mas você pode orar para que Deus cure. Então os meus atos, eles passam a ser diferentes, não para eu ganhar a salvação, mas porque eu fui salvo, eu passo a viver dessa forma. E aí os meus atos mudam, né? Porque a natureza que é implantada em nós, aquela natureza, é que nos faz andar assim, certo? Seguindo então aqui, assim também a fé, se não tiver obras por si só, é o quê? Morta. Então se eu digo que tenho fé, mas eu não pratico boas obras, ó, que fé é essa? Tá? Então eu preciso acreditar em Jesus, mas a minha crença, a minha fé não pode se limitar às minhas palavras. As minhas atitudes precisam dizer que eu acredito em Jesus. Ajudar o próximo, aconselhar alguém, certo? Estar sempre disposto a ajudar, a ser um auxiliador, uma auxiliadora. É isso que Jesus então pede que nós façamos quando nós aceitamos a sua salvação. Cristo, queridos meus amigos, irmãos, entregou-se por nós no Calvário. Essa é a única obra que nos garante a salvação. O nosso Cristo, pendurado no madeiro, ele sim é suficiente para nos fazer um dia sonhar com a vida eterna. E é somente quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo, permitimos que ele entre na nossa vida, mude aquilo que nós precisamos mudar, é que de fato nós podemos dizer que somos salvos. Tem mais um texto aqui, Romanos 5,18 diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens
para a justificação que essa da vida. O único ato capaz de nos salvar da condenação eterna dos nossos pecados foi um Cristo pendurado no madeiro. E isso ele fez por amor a cada um de nós. Certo? Ele é o nosso Salvador. Mas tem mais um texto que eu quero finalizar com vocês. Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto. E isso aconteceu tão somente, meus queridos amigos, por você. Tá? Quando eu olho para o Calvário, eu vejo quanto Deus me ama. A despeito dos meus pecados e das minhas falhas, viu, dona Marisa? Ele me ama. Por isso ele veio a essa terra, pendurar-se, viver uma vida de obediência, e foi então pendurado no Calvário, para que nós pudéssemos desfrutar da vida eterna. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19:10. Atos 4:11 diz: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular, e não há salvação, diz o texto, em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Somente o nome de Jesus. Somente. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Eu quero frisar a primeira frase desse verso. Ele diz assim: não foste vós que me escolhestes. Jesus está dizendo essa noite para você que não foi você quem escolheu, foi Ele quem nos escolheu. Ele desceu do céu, um céu de glória, onde ele era homenageado dia e noite, né? Se nós usando aqui a nossa língua, diuturnamente, louvado e exaltado pelos santos anjos dos céus. Quando nós nos perdemos em nossos pecados, ele deixou a glória do céu e veio morrer por cada um de nós. Para quê? Para que nós nos livrássemos dessa natureza ruim, aceitássemos a natureza que Cristo quer implantar novamente no nosso coração, e assim, todos juntos, desfrutássemos da vida eterna. Eu queria tomar essa decisão com vocês, para passar, Fernando. Compreendo hoje o plano da salvação, o plano de Deus. Desejo confiar unicamente nos méritos de Cristo para a minha salvação, e quero agora abrir a porta do meu coração e permitir que Ele faça morada para todo sempre. Eu já tomei essa decisão. Eu queria ver quem é que aceita o sacrifício de Jesus como seu Salvador. Levante sua mão. Isso. Você registra esse momento. Louvado seja Deus por sua decisão. Eu quero orar por você agora. Você pode fechar os seus olhos? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida dos meus amigos que aqui estão presentes, aqueles que estão conosco aqui estudando a Tua Palavra, aos nossos amigos também que estão em volta, Senhor, deste lugar, ouvindo de forma indireta a Tua voz, ouvindo a Tua Palavra ser aberta, Senhor, e essas verdades sendo aqui trazidas. Ó Pai querido, a nossa gratidão ao Senhor, porque a despeito das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos pecados, somos amados pelo Senhor. Prova disso é que o Senhor deixou o céu de glória e majestade e veio a essa terra padecer no Calvário para nos dar novamente a vida eterna. Nós agradecemos ao Senhor e nós te pedimos que o Senhor nos ajude a aceitá-lo todos os dias como nosso Salvador, a colocar, Senhor Deus, em prática as normas que o Senhor deseja que nós vivamos por Teu intermédio, por Tua ação, ó Deus Espírito. Que a Tua bênção, Pai querido, repouse sobre a vida dos meus amigos que aqui vieram mais uma vez. Que essa palavra possa ser guardada, Senhor Deus, e gravada nos nossos corações, na nossa mente, para que possamos compreender que o pecado ele é mau, ele nos afasta do Senhor, mas que o Senhor estabeleceu e pôs em prática um plano perfeito para a nossa salvação. Obrigado, Deus, por nos amar, por nos escolher e por nos salvar na pessoa de Jesus. É no nome dele que nós choramos, é no nome dele que nós te agradecemos hoje, por todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Palmas para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, senhoras e senhores, portanto, concluída nesta noite do dia 20 de dezembro de 2024, aqui é a Rua Luiz Maranhão, bairro Alvorada, Fortaleza, Ceará, Nordeste Brasil, a retórica alusiva
a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo através do professor Kleber. Uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui no bairro de Alvarenga. Culto ao ar livre. Valeu, Jesus!